Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa Masterclass que foi preparada com muito carinho para você que está começando na área de avaliação neuropsicológica. Essa Masterclass é voltada para quem está dando os primeiros passos. Pode ser estagiários, pode ser psicólogo em transição de carreira, né, mudando para a área de neuropsicologia. Nós sabemos que agora é uma aula voltada para uma demanda, né, para uma área que está muito em alta no momento. Então, a gente preparou, né, essa aula direta, reta e objetivo para você saber o que você precisa ali do essencial para começar na área de avaliação neuropsicológica. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que é a neuropsicologia, qual é a diferença entre uma avaliação psicológica e uma neuropsicológica, o que você precisa ter ou saber de conhecimento para começar na área, o que que é ou qual é o famoso raciocínio clínico na área de neuropsicologia, testagem psicológica, princípios, aplicação, correção e interpretação, elaboração de documentos técnicos e a entrevista de devolutiva. A gente vai fazer uma breve explanação sobre cada item, né? Como eu falei aqui, são os primeiros passos. Mais à frente, né, a gente vai ter outros módulos falando de cada item mais aprofundadamente. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou Viviane Araújo, sou presidente do Instituto Neurocognitivo, sou mestranda em neurociências, neuropsicóloga, membro da Associação Brasileira de Neuropsicologia, também sou da área de TI, né? Estou formando aí nessa área. Sou psicóloga há 14 anos, vou fazer 15 esse ano, então aí só de psicologia são mais de 20 anos, né? Então, da minha carreira eu trabalhei com avaliações psicológicas em diversos contextos em RH, na clínica, na neuropsicologia, no trânsito, em concursos, cirurgias, tem uma pós, né, em avaliação psicológica e pós em neuro, né, eu tenho aí 7 pós-graduações na área de psicologia, em diversas áreas, e em toda a minha trajetória eu trabalhei com avaliação psicológica e testagem psicológica em diversos contextos, então vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, né, do meu pouco conhecimento para vocês. Mas afinal, o que que é a neuropsicologia, né? O que que é essa área que está muito alta no momento, né? Que as pessoas falam muito, que a gente vê muita gente falando sobre neurociência, sobre avaliação. A neuropsicologia, ela é uma área, né, que já tem aí um tempo, né? Dentro da psicologia, ela sempre existiu, né? Mas nos últimos tempos a gente vê, né, uma demanda muito grande por essa área, né? Os conhecimentos em neurodiversidade, eles estão se ampliando, né? Conhecimentos em autismo, em TDAH, em superdotação, lesões cerebrais, outras demandas relacionadas ao cérebro, né, ao funcionamento do cérebro em si. Então, essa área está vindo muito alto no momento. E o que é? Ela vai estudar a relação entre as funções mentais e o cérebro, né? Onde está localizada a atenção, em que parte do cérebro está localizada a atenção, quais são os tipos de atenção, quais são as hipóteses diagnósticas, de acordo com a atenção que deve estar em déficit naquele paciente, que pode estar em déficit naquele paciente que fez uma avaliação. Se foi uma lesão cerebral, qual área do cérebro foi afetada e qual função mental está naquela área do cérebro. Então, é uma relação entre função mental e o cérebro. E qual é a diferença entre uma avaliação psicológica e uma neuropsicológica? Uma avaliação psicológica, em outros contextos, ela tem um foco em um objetivo ou em um determinado sintoma. Por exemplo, na área do trânsito, a gente sempre vai avaliar funções psicológicas e neuropsicológicas. Mas a área do trânsito é específico, né? A gente tem aí algumas resoluções que dizem, olha, precisa avaliar os 3 tipos de atenção, inteligência, agressividade, personalidade. É um foco em específico, né? O perfil de um motorista. Mas na neuropsicologia, não. A gente precisa avaliar todas as funções mentais e quais elas estão alteradas ou em potencialidades também. E o que é que você precisa ter de conhecimento inicial na área, né? Tanto de materiais, o ter e o saber, para começar.
Primeiro você precisa entender de transtornos mentais, né, de psicopatologia. Tá, o Gala-Rondo, básico, né, da nossa área, DSM-5, CID-10 e agora o CID-11. Né? Você precisa entender quais critérios diagnósticos estão relacionados a uma determinada psicopatologia, né? Se todos são atendidos para aquela hipótese, então você precisa ter vasto conhecimento na área de psicopatologia. Afinal, quem procura uma avaliação neuropsicológica procura saber o que está aí em déficit, né? O que precisa saber, ou em potencialidade, como eu falei no slide anterior. Então, você precisa ter total domínio aí, né, de conhecimento na área para saber relacionar alterações das funções mentais neuropsicológicas. Vou tomar uma aguinha aqui. E patologia, né, e diagnóstico diferencial. Por exemplo, quais são os critérios que vai diferenciar de uma deficiência intelectual para um TDAH, para uma inteligência limítrofe. Então, ali muitas vezes pode ser confundido um psicodiagnóstico. Então, você precisa ter conhecimento da área. Neuroanatomia. É como eu falei até lá no início, né? Se chega para você um paciente com lesão cerebral, você precisa entender qual a área que foi afetada, né? Quais foram as funções mentais afetadas, assim como qualquer outra hipótese diagnóstica, por exemplo, no TDAH, as funções mentais mais afetadas são memória de curto prazo, atenção, os três tipos de atenção e as funções executivas, impulsividade, organização. Então, você precisa ter conhecimento e a localização no cérebro. Estudar desenvolvimento humano. É importante saber, por exemplo, a gente não pode diagnosticar uma criança, né, abaixo de 6 anos com TDAH, a não ser que tenha aí, né, sinais muito significativos dessa hipótese diagnóstica. Então, você precisa saber em qual fase do desenvolvimento humano ela está, para poder dar um critério sugestivo de alguma possível patologia. E aí, a partir de então, né, esse é muito importante, a faixa etária na escolha do teste. Todos os testes, eles têm faixa etária, e tem estudos para isso. Então, a gente precisa ficar muito atento para essa questão da faixa etária, ok? Primeiro passo para uma avaliação bem realizada é uma anamnese precisa e detalhada. Nós disponibilizamos alguns modelos gratuitos, aí você não vai ter o trabalho de procurar na internet, está bem fácil, fácil, fácil de baixar, fácil de digitar. Mas aqui é o pontapé inicial para a sua avaliação. Mas não é só coleta de informação. Aí é um momento de acolhimento, de escuta, de perguntar, de orientar, né? Quem procura uma avaliação geralmente está em sofrimento, assim como pessoas que procuram um psicólogo, né? Nossa área, ela é voltada para um acolhimento de sofrimento. Na avaliação não é diferente, né? Algumas pessoas falam, mas a avaliação é um processo muito objetivo, sem ter aquela, né, aquela ligação, aquele vínculo mais forte. Claro que a gente não vai ter um vínculo tão profundo como na avaliação, como na psicoterapia, na psicologia clínica, mas a gente não pode deixar de ter humanidade, né? Então, a pessoa que chega para a gente, ela precisa ser acolhida, precisa ser orientada, e uma anamnese, ela é muito mais, como eu falei, do que uma coleta de informações, né? Então, ali é o momento de você orientar, de informar como vai ser dado o processo de avaliação neuropsicológica. Então, é muito mais do que coleta de informação, mas cada detalhe é essencial e pode fazer a diferença no seu processo de avaliação.
Dando continuidade, o segundo passo, depois que você faz uma anamnese, você precisa fazer 5 perguntas básicas. Qual a idade do paciente? Como eu falei, cada teste tem uma faixa etária em específico. Não adianta você tentar aplicar um teste fora da faixa etária, você não vai ter tabela para corrigir, não existem dados para aquela informação. Então, você precisa estar atento à faixa etária daquele paciente. Segundo passo é quais são os sinais e sintomas. Ah, será que é um indicativo de um TDAH? Será que é um indicativo de altas habilidades? Será que é indicativo de uma dislexia? A hipótese diagnóstica que está relacionada, né? Por exemplo, sinais e sintomas, como eu falei lá atrás. Ah, ele está tendo uma alteração de memória, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa muito agitada. Então, qual é a hipótese diagnóstica relacionada com esses sintomas? Ah, pode ser um TDAH hiperativo. Então, há essa possibilidade. Quais são as funções mentais alteradas nessa hipótese, né? Então, a gente vai de acordo com os sinais daquele paciente que ele relatou na anamnese, né? Quais são as funções mentais? Se há uma hipótese de diagnóstica de TDAH, precisamos avaliar, aí, claro, que todas as funções mentais, mas em profundo, atenção, memória e funções executivas. E quais testes, então, eu vou escolher para essa hipótese e para essa faixa etária? Passos básicos, né, iniciais para aplicação de teste psicológico, né? Isso em qualquer aplicação de teste, tanto neuropsicológico como em qualquer contexto, né? O primeiro passo é saber quais são as condições clínicas do paciente. Então, na anamnese, na hora do preenchimento do contrato, você pode orientar o paciente que é importante que ele esteja bem fisicamente, psicologicamente para essa avaliação, ele não pode estar doente de uma forma que comprometa o resultado dos testes. Ele não pode ter, ter tido algo muito significativo psicologicamente, pelo menos aí nos últimos 2 dias, um dia, por exemplo, não ter passado por um luto ou por uma crise de ansiedade ou depressiva. O local da aplicação precisa ser higiênico, confortável, ter adaptação e mobilidade, porque a gente pode, né, e deve atender pacientes com dificuldade de mobilidade. E também temos normas do conselho aí que exigem, né, que o espaço tenha adaptação e mobilidade. O isolamento acústico tem que ter, tanto da parte de dentro como da parte de fora, como assim? Quem está de fora não pode escutar o que o paciente fala, e quem está dentro, o paciente, ele não pode escutar o ruído que vem de fora, né? Então, isso é muito importante. E a questão do sigilo, né, da aplicação, da informação e do ambiente. Não pode ter câmeras, não pode ter outra pessoa que não autorizada pelo paciente no momento da testagem. Ah, Vivian, eu posso contar com a participação de um psicólogo voluntário, né, que quer aprender, ou um estagiário que quer aprender? Pode, desde que é autorizado pelo paciente. Materiais. Lápis preto, aí são materiais básicos que a gente precisa ter. Lápis preto, né, aquele realmente escolar, precisa ser o número 2, borracha, canetas azuis e amarelas, lápis de cor, porque alguns testes exigem. Testes originais, né, eu faço essa observação, cópias são extremamente proibidas, a gente entra em duas questões legais, né, que cópia e reprodução ilegal é crime, né, plágio, e também pelo Conselho de Ética, pelo Conselho de Psicologia, uma falta ética. Né? Aqui também eu incluo o cronômetro, mas algumas pessoas optam por usar o celular. É importante que o celular não pare, né, durante a aplicação, durante o uso do cronômetro. E você pode optar por ter um cronômetro à parte. Você precisa entender de cálculo, de como usar as tabelas e interpretar os resultados. Né? Eu não posso dizer só simplesmente o candidato fez 200 pontos no teste de atenção. Preciso interpretar essa informação. Ah, de acordo com a faixa etária, ele está dentro do percentil médio. Médio significa que ele tem uma boa capacidade de manutenção do foco em determinado estímulo. Então, você precisa interpretar aquele resultado. E a capacitação, que precisa ser constante, né? Então, você que está começando na área, precisa fazer cursos na área, precisa estudar muito, né? Estudar os manuais dos testes e fazer a supervisão, conforme o nosso Conselho de Ética exige aí, pelo menos
né, que você complete 2 anos, é preciso ter uma supervisora, um supervisor que acompanhe você nesse processo. Testes mais utilizados. Aqui eu coloquei, né, os padrões ouro, que é bastante utilizado aí, que é o SOM-R para crianças aí de 2 anos e meio a 7 anos, o VISC de 6 anos até 16 anos e 11 meses, e o VAS 17 a 80 e 87, se não me falha a memória. DPA, teste de atenção, FDT, que vai avaliar funções executivas, e o RAVLT aí em memória, esses são geralmente os mais comuns que a gente usa. Dica básica, Vivio, são muito caros, realmente são muito caros, né? O SOM-R ele está em torno de 4.500, o VISC e o VAS eles têm aí praticamente o mesmo preço, né? Então a gente vai fazer um investimento significativo